Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Eu quero falar um pouquinho, tá? Um pouco diferente hoje. É um assunto sobre os levantamentos, né? Sobre a minha parte aí de processos dentro do Revit. Então eu quero dar algumas dicas para vocês, tá? Para quem trabalha com interiores, é bem comum que você tenha necessidade de fazer levantamentos de reformas, né? De edificações existentes, né? Com a casca ou para reformar ou revitalizar um ambiente interno, né, em alguma parte já da obra, né? Então já está desenvolvido, já tem as paredes, já tem laje, já tem tudo, né? Tem a casca pronta e a estrutura pronta. Inclusive, falando sobre a estrutura, sobre complementares como elétrico, vidro, né? Iluminação, enfim. Qual que é a minha dica aqui para vocês? Nesse aspecto aqui, tá? Uma coisa que eu acho bem importante, quando tu vai fazer um levantamento qualquer levantamento arquitetônico de interiores, é você fazer um levantamento muito bem elaborado, com muitos detalhes, tá? Porque o que acontece? Para você evitar várias idas na obra, né? O ideal é que seja só uma nessa etapa, né? De você maximizar a maioria das informações que você precisa desenvolver. Então, levar uma trena, papel, enfim, canetas, eu levo várias canetas para fazer anotações, né, até para cotas, elétrico, vidro, estrutura, e para penas diferentes também, né, com espessuras diferentes. E eu acho muito importante você fazer um levantamento super detalhado. Eu não faço com escalímetro, né? É no olho e tal, a gente vai acertando as proporções. Porém, é muito importante ter todas as cotas. Eu diria que além de você desenhar a primeira planta bem elaborado aí, e você trabalhar bem detalhado nessa planta baixa aí, seria você colocar todos os dentes, né? Toda a parte da alvenaria e a estrutura, né, que quando você está dentro, às vezes você vai ver ela como um todo e você pegar todos esses dentes e aplicar, né, como detalhe, como cota dentro do projeto. Então já anotar tudo isso nesse levantamento, tá bom? Também eu acho muito importante você marcar todos os pontos elétricos, tá? Todos os pontos de interruptores, tomadas, iluminação, certo? A mesma coisa com o hidro, né? Com caixa de gordura, torneiras, né? Registros, certo? A mesma coisa com vigas e estrutura, eu acho isso fundamental. Até mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó, um projeto aqui, ó, só para vocês verem a diferença aqui. Olha, se você perceber aqui, ó, nós temos os pontos, ó. Claro, essa planta não está finalizada nesse arquivo aqui, mas ó, você percebe, ó, que todos os pontos estão bem marcados aqui. Não sei se aparece estrutura, porque essa estrutura é fácil, tá? Não tem mesmo, tá? Não tem vigas mesmo. Eu acho que nesse arquivo, vamos dar uma olhadinha aqui, eu acho que tem. Ó, tem uma projeção de uma laje, que eu sei que a gente tinha colocado. Ó, tem as vigas aqui, ó, tá tudo certinho, ó. Tem as vigas, né, com a altura, com as cotas, tudo que é informação necessária, inclusive aqui do ar-condicionado e tal. Enfim, ó, tem legenda, elétrica. Isso aqui é fundamental. Isso aqui veio desde o levantamento. Isso aqui veio desde quando a gente fez essa anotação lá no levantamento, tá bom? Então tá desde aqui, ó, já tem esse conjunto de informações. E eu acho isso fundamental. Para quem quer desenvolver os projetos de uma forma bacana, bem detalhada, isso é fundamental. Até falando um pouco aqui para vocês, ó, é cuidar, né, a questão das legendas, né? Por exemplo, as vigas, né, a gente coloca a altura da viga, tá? A altura do pé direito, digamos assim, né? Então ela está 2,75 o início dessa viga, tá? Isso é bem importante, deixar em linha de projeção. Se você perceber aqui, nós temos uma legenda um pouco diferente em vermelho e preto, porque alguns pontos desse projeto foram mudados. Então a gente quebrou a parede que está em vermelho, foi alterado, tá bom? Então isso é bem importante também, tá certo? Ó, pontos que foram alterados no projeto. Então fica também esse conjunto de informações aqui, certo? Então tem
Isso eu acho bem essencial para você trabalhar dentro do Revit. Uma coisa que eu acho bem importante também é sobre as texturas, tá? Faça sempre o levantamento das texturas. Então, por exemplo, o piso é existente, né? O piso já está lá há algum tempo. Então, você pega o piso e coloca, né, a textura, a especificação. Então, é um tal material, tal. Já aplica desde o início, já coloca as informações aqui. Ele é 40 por 40, 60 por 60, 80 por 80, 80 por 20, 1 metro por 1 metro, enfim. Anota e pega a referência também. A mesma coisa com pintura, né? Então, a pintura já está pronta. Por exemplo, pega a referência da pintura, né? Qual que é o acabamento? Fosco, sem brilho, acetinado, enfim. Eu acho isso bem importante, porque você já é conjunto de informações, galera. O quanto antes você agregar isso é bem interessante, tá? Uma coisa que eu acho bem importante também, se você tem um mobiliário existente para levantar, já está aqui, tá? Então, o cliente quer usar aquela mesa, o cliente quer usar aquele aparador, enfim, né? Que às vezes não é tão legal, mas a gente é obrigado, né? Por causa do cliente. Então, você já faz o levantamento de todas essas informações lá na obra, porque a hora que tu chegar para o escritório, tu só vai começar a produzir, tá bom? Beleza, galera? Isso é bem importante. Até dando uma dica extra aqui, né? Você pega elevações que tem paginações de acabamento, elevações que tem detalhes e tal, faça no local, com desenho, faça elevações tirando a altura das vigas, faça elevação tirando o pé direito, elevação com paginação, com daqui a pouco algum detalhe de concreto, não sei. Às vezes, bom, para quem tem um pouquinho de experiência de obra, sabe que de tudo aparece, né? Então, fica essa dica para vocês de aproveitar a hora que está na obra e maximizar. Pessoal, se precisar tirar 2, 3 horas, uma tarde, um dia para fazer isso, fica a minha dica, tá? A minha dica também é o seguinte, talvez um dia às vezes fica bem complicado, eu sei que às vezes você viaja e tal, mas assim, quando você tem poucas pessoas numa equipe, uma coisa um pouco grande, né, a gente fala uma coisa assim de, sei lá, 400 metros quadrados e tal, aí eu aconselho mais de um dia, tá? Porque aí também o nosso cérebro, né, ele também às vezes fica difícil absorver e você pode deixar um ponto cego, tá? Então, se fui para outra cidade, então tira 2 dias para isso. Tá? E outra, né? Outra coisa que eu acho bem fundamental aqui é levantamento fotográfico em nível bem alto. Então, não é que tenha que tirar fotos bonitas, não, de detalhe. Então, todos os pontos elétricos tira foto, tá? Às vezes tu não precisa nem tanto cotar os pontos elétricos, mas mais tirar foto, porque a hora que tu tá desenvolvendo o levantamento, depois você vai perceber que você consegue jogar 20, 30 centímetros, não tem diferença alguma, principalmente quando tiver móveis, tá? Então, o que acontece? Tira muita foto, as vigas, pessoal, mapeia as vigas por fotos, né? Se tiver muitas vigas, aí você faz uma planta do vigamento superior, tá bom? Então também fica essa dica para vocês. Galera, eu acho fundamental falar sobre essas coisas aqui, porque é o seguinte, além do projeto de interiores, né, existe a necessidade de ajustar o projeto, beleza? Então eu acho isso fundamental para quem quer trabalhar nos projetos de interiores com mais eficácia, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Essa aula foi bem diferente, né? Queria falar mais sobre isso, tá? Já queria falar há algum tempo. Falei hoje. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.